informações. A gente permanece em Brasília agora com uma proposta do governo federal que vai dar o que falar, ou melhor, que vai deixar crianças e adolescentes sem falar ao celular. Repórter André Anelli conta pra gente que ideia é essa do Ministério da Educação, André. Pois é, Tiago, o Ministério da Educação está em fase final dos preparativos para divulgar até outubro, até o mês que vem, um projeto de lei com o objetivo de proibir totalmente o uso de celulares em escolas públicas e privadas do Brasil. Segundo a pasta, a iniciativa vai dar segurança jurídica para estados e municípios que já vinham discutindo essa proibição. A data de divulgação do projeto não foi confirmada. Uma pesquisa divulgada pelo Comitê Gestor de Internet apontou que o uso de celular já é proibido em pelo menos 28% das escolas urbanas e também rurais do Brasil. 6 em cada 10 escolas, ou seja, 60% das instituições de ensino, adotam algum tipo de regra, como determinar horários e locais específicos em que o aparelho pode ser acessado. Em julho, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, divulgou o relatório no qual sugere que os celulares sejam banidos das escolas. De acordo com a Unesco, restrições já são adotadas em países como, por exemplo, Estados Unidos, na França e na Itália. E agora, o Ministério da Educação aqui no Brasil se preparando para seguir essa tendência mundial. Tiago. Pois é, com a palavra, claro, os educadores, para avaliar essa determinação, que pode ainda ser confirmada, claro, como a gente destacou. André Anelli de Brasília com as informações. Vou chamar os nossos comentaristas, claro. É uma medida polêmica que, Dora, é o seguinte, eu terminei o colégio já faz um bom tempo e não havia celular. Eu não imagino como é estudar com o celular do lado, viu? O que você avalia dessa medida? Será que o governo dá um passo? É o governo que tem que decidir isso do ponto de vista nacional ou poderia isso talvez não seja uma interferência nas secretarias dos estados, até nas prefeituras? Bom, aspecto legal não faço a menor ideia, tá certo? Agora, a rigor, não precisaria, poderia, eu acho que as escolas tomarem essa atitude, mas do jeito que a coisa está, eu acho ótimo essa providência, mas deveria também começar dentro de casa, porque os pais também é preciso ensinar, orientar as crianças que essa coisa tem limite, só que os pais também vivem enfiados, com o olho dentro do celular, sem parar. Então, é algo que, diante de uma situação de fato, eu acho que o poder público pode, sim, instituir uma regra e as escolas seguirem, que é completamente sem sentido. Tiago, a gente já terminou mesmo o colégio faz um tempinho, faz uns 15 minutos, digamos. Mas você imagina, sei lá, naquela época que a gente fazia colégio, tinha outras coisas, sei lá, joguinho de não sei o quê. Imagine se todo mundo permitisse, dentro de uma sala de aula, ficar se distraindo com outras coisas que não fossem a sala de aula. Por isso que eu não acho que essa questão não é nem polêmica. É claro que ela adquire um caráter polêmico pela resistência das pessoas, dos alunos que aprendem em casa essa sistemática, e aí na coletividade, com os coleguinhas também, que também aprendem em casa, numa sociedade completamente obcecada. Você não vai a nenhum lugar, você chega numa sala de espera de avião, de qualquer coisa, está todo mundo, um ônibus, está todo mundo no metrô, enfiado no celular, no táxi. Quantas vezes a pessoa falando no celular? Então, eu acho que na questão da educação, criança, que a gente ainda pode controlar, tem que fazer isso mesmo, porque é um absurdo, num colégio, numa sala de aula, todo mundo olhando para o celular. E o professor de paspalho, não, pode não. O Kobayashi, para esclarecer, claro, o nosso público em relação a esse texto dessa proposta do governo, é dar base legal a estados e municípios tomarem essa decisão. Não é uma determinação do governo federal, mas sim porque é a prerrogativa, no caso, de estados e municípios, não é isso? Sim, e cumprindo diretrizes que vêm do Ministério da Educação e da Cultura, do MEC. E, então, faria sentido por esse ponto, mas eu discordo do mérito. Eu acredito que, entendo o poder de se decidir por celular ou não, cada estado, em relação ao ensino fundamental e médio, cada prefeitura em relação ao ensino básico, eu acredito que a gente deva prestigiar
esse momento justamente para que os professores ensinem os alunos a como usar o celular. O problema não é o aparelho, é como se usa. Se for para ficar utilizando para distração enquanto o professor fala com ninguém, de fato não merece que o aparelho esteja lá. Mas eu acredito que o aparelho celular possa ser um belíssimo instrumento de aprendizado, porque se nesse celular, que geralmente é utilizado por aplicativos que não levam a lugar nenhum, de vídeos rápidos, de redes sociais somente, acredito que o professor possa começar a ensinar esse aluno a acessar um aplicativo de aprender uma língua estrangeira, de aprender a ensinar as meninas a usar aplicativos de saúde da mulher, de usar esses aplicativos a como fazer pesquisas, enfim, e até usar esses aparelhos celulares com aplicativos para dinâmicas em grupo, que são novas metodologias de ensino e que podem, de alguma maneira, servir ao aprendizado das crianças. Aí sim seria uma boa maneira de se utilizar desse aparelho. Agora, se for para ficar tirando a atenção, aí de fato, concordo com a Dora, não faria sentido ter esse celular. A questão é como utilizar o aparelho, se para o bem ou se para o mal.